1 Samuel, capítulo 15, do verso 10 a 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel contristou e toda noite se contristou e durante toda a noite clamou ao Senhor. Irmãos, o texto que lemos retrata uma realidade, um fato, que se lermos apenas esse texto, nós teríamos muitas interrogações em nossas mentes. Veio a palavra do Senhor ao profeta Samuel, E Deus então fala para Samuel: arrependo-me de ter constituído Saul sobre rei Israel. Nós poderíamos aqui imaginar que Deus estava voltando atrás de uma decisão sua, sendo que ele é onisciente, de que ele é imutável. Mas não, é a forma pela qual Samuel consegue expressar a decepção que Saul causara a Deus. E nós vamos perceber isso, que vamos entender que isto não é uma novidade para Deus, porque quando ele manda o profeta Samuel logo mais ir atrás de Davi, ele disse: eu já me provi, já tenho provido, e a proposta da palavra é: desde a eternidade eu já tenho escolhido um rei para governar sobre o meu. Se olharmos para a história, nós entenderemos que Saul é fruto do pecado do povo. Saul, o povo deseja ter um rei. Se nós olharmos aqui a história do tempo dos juízes, desde Josué, o povo, eles eram sempre, desde a saída do Egito, o povo sempre foi direcionado e governado por Deus. Em todas as guerras que eles lutaram, quando eles estavam na dependência de Deus, quando eles iam segundo a direção de Deus, eles venciam. Porque não existe derrota para o nosso Deus. Mas o povo, eles olhavam muito para o povo da terra. O povo da terra que Deus havia falado para eles, que tiraria o povo da terra para que eles herdassem a terra, e de que eles não deveriam se misturar com este povo e nem adorar os deuses deste povo. Israel tinha que ser um povo puro, um povo santificado, separado, um povo que apenas satisfazia a santidade de Deus e vivia sobre as diretrizes da palavra de Deus, seus decretos, estatutos. O povo tinha uma regra, tinha os seus ensinos, uma regra moral de conduta e uma regra moral de princípios religiosos. Mas o povo começou a olhar demasiadamente para os povos da terra. Israel começa a olhar para além dos seus limites. E eles começam a perceber que os povos da terra, eles tinham líderes, eles tinham reis, homens majestosos, soberanos, que inclusive representavam muitas vezes a divindade para esses povos. E então o povo de Israel diz: nós queremos um. Nós queremos tirar Deus do trono, não queremos mais andar segundo as suas diretrizes, e nós queremos agora um homem, um rei que nos governe, que nos lidere e que nos leve às guerras e que seja a nossa representação aqui na terra. E eles vão até Samuel, diz: Samuel, teus filhos não vão continuar a tua conduta, nós precisamos de alguém. E Samuel se entristece. Samuel, ele chora e ele vai a Deus, apresenta a petição do povo a Deus, e Deus fala: Samuel, relaxa, olha, fica em paz. Não foi você que esse povo rejeitou, mas a mim. Então veja que Saul é uma reprovação do povo para com a liderança de Deus. Eles rejeitam Deus. E Deus então lhes dá o rei Saul, segundo o coração e a escolha do povo. Então o texto, quando nós olhamos para o texto, não é uma escolha de Deus por Saul, mas é uma escolha do homem. É o homem que, olhando para o povo da terra, deseja ter um líder. Deus apenas homologa a vontade do povo. Mas, se olharmos para a eternidade e para a soberania de Deus, Deus já havia escolhido este homem para satisfazer um desejo no coração do povo e mostrar ao povo que o povo sem a direção de Deus, que o povo sem a dependência de Deus não daria certo. Então Deus, ele nos dá essa oportunidade de conhecermos a história, para que possamos aprender com ela e dependermos mais do seu poder, dependermos mais da sua liderança, dependermos mais da sua misericórdia. Então Deus constitui Saul sobre rei em Israel. O povo agora tinha o seu rei, um homem bonito, formoso, um homem alto, carismático. Saul tinha boas características, talvez para ser o nosso genro, para ser o namorado de uma moça. Era alguém bonitão, fortão, formoso, sisudo em palavras,
assim como Zíglio, né? Bonitão. Mas Saul não tinha outras características que Deus espera que um servo tenha. Nós encontramos as características de Saul, elas sendo manifestas lá já no capítulo 13 da primeira carta aqui de Samuel, quando ele tinha que esperar o profeta Samuel para oferecer o holocausto, oferecer o sacrifício. O povo reunido, preparado para a guerra, mas tinha que esperar o sacerdote. O holocausto só poderia ser oferecido a Deus pelo sacerdote. Ali Saul não esperou. Saul foi ansioso. Irmãos, a Bíblia diz que a ansiedade, ela nos provoca a depressão, ela nos conduz ao pecado. Pecado de desobediência, pecado é que nós negamos o poder de Deus sobre as nossas vidas. E ele então, após ele esperar 7 dias, ele diz, Samuel, acho que não veio, morreu, está atrasado, traz aqui o holocausto que eu vou oferecer. Ele comete aqui um pecado por ansiedade, por insubmissão. Jesus nos diz que nós não devemos estar ansiosos por nada. O apóstolo Pedro diz que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz lá em Filipenses 4:6 que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, seja apresentada diante de Deus sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos pela oração, súplicas e ações de graças. Veja, Saul não teve a paciência de depender de Deus. Quando Jesus diz que nós não devemos estar ansiosos, ele diz, olha os passarinhos, eles não plantam, não colhem, mas Deus providencia todas as coisas. A ansiedade é um mal que nos leva à depressão, que nos leva à desobediência, que nos leva a alimentarmos o nosso egoísmo e tomarmos decisões apenas voltadas para nós mesmos. Essa semana eu posso falar que eu fui provado. Vocês sabem, a minha filha ficou 5 dias na UTI, até comentei ontem, 4 dias na UTI. E eu tinha que trabalhar e dar assistência para ela, cuidar das minhas coisas, os compromissos com a igreja, 2 dias inteiros de aula no seminário. Imagina, a filha sai para o hospital, você sai para o seminário para dar aula. Às 11 horas, às 10 horas, a Josi manda mensagem, ela vai internar. 10h30, eu dando aula, a Josi diz, olha, vai para a UTI, infecção muito alta. E eu dando aula, das 9 da manhã às 10 da noite. Aí às 3 horas, pedi uma saída, falei, olha, eu vou dar uma saída, vou visitar minha filha no hospital e volto. E falo a vocês como se nada tivesse acontecido. Coração, às vezes, aperta, mas aperta que dói. Trabalhar, assumir compromissos, continuando trabalhando. Não vim na igreja na terça-noite porque eu havia falado, olha, não venho porque vou estar cansado, vou dar aula 2 dias seguidos. E falo, as pessoas da empresa que eu estava prestando a consultoria, conversei, olha, minha filha está internada, e eles falavam assim, como é que você consegue trabalhar desse jeito? Com a sua filha lá, eu digo, olha, é porque eu não posso fazer nada por ela a não ser orar, mas quem cuida dela é o meu Deus, é o nosso Deus. Ela está nas mãos de Deus. Tudo o que vai acontecer é a vontade do Senhor. Irmãos, um dos grandes problemas nossos é colocarmos as nossas vidas plenamente nas mãos do Senhor. Saul, ele estava aqui prestes a uma guerra, mas tinha que oferecer o sacrifício, tinha que ter a bênção para o povo ir para a guerra. Ele não esperou, não conseguiu esperar. Nós temos uma tendência terrível de ser consumido pela dimensão do problema. Às vezes a nossa inquietude, a nossa ansiedade, ela nos conduz, ela faz com que a gente produza um grande monstro diante de nós. Às vezes tem gente que começa a sofrer antes do problema. Sabe quando você vai tomar uma injeção? Que o médico fala assim, vou prescrever a medicação. Você tem alergia a algum remédio? Aí só falta a gente falar injeção, mas a gente não fala, a gente fica com vergonha. Mas nós homens, né? Aí a gente fala, não tem, de fato não tem. Vou te passar uma Diprospan, né? Vamos falar uma Bezetacil. Aí pronto, a gente pega a receita e vai assim, já vai. Meu Deus, vai doer. Meu Deus, Profinil, né? Até um médico postou um vídeo essa semana, tomou, né? Ele teve que tomar e falou, nunca mais eu prescrevo para meus pacientes, que dói demais. Então você pega a injeção e você sai andando ali no corredor do hospital, aí você chega, encontra uma enfermeira, assim, às vezes se for a Camila, com essa cara de anja, né, ou de anjo, com essa cara de paz, de bondade, aí você entrega para ela aquele papel, tipo assim, não dá a injeção em mim não, sabe, eu tô com medo, dói, sabe, e aí você entrega aquele papel, ela senta ali, aí você senta, espera,
Como demora. Você senta, né? E começa, mas de repente já aparece a enfermeira na sua mão com aquela agulha. E aí os músculos já estão todos contraídos. Você já começou a sentir a dor da injeção lá na hora que o médico falou, ó, vou prescrever uma injeção. Mas se você parar um pouquinho só para pensar, a dor da injeção vai tirar todo o sofrimento que você está tendo. E queira ou não você vai ter que tomar a injeção. A ansiedade, ela aumenta o sofrimento. Eu já fugi de injeção. Eu era criança, tinha que tomar injeção, era a minha tia que dava injeção, a mesma injeção, a mesma agulha, anos, aquilo já não cortava, aquilo rasgava, que não tinha mais negócio de ferro, dessa grossura a agulha. Ela nem mexia direito lá o pó com a água e já pau. Aí uma vez eu fugi, não aguentei, doía demais aqui. Era um atentado ao pudor. Às vezes, irmãos, nós agimos como Saul. Nós não temos a paciência de esperar e aí nós nos colocamos no lugar de Deus e tomamos as decisões quanto às nossas vidas. Nos esquecemos que as nossas vidas pertencem ao Senhor. O que somos, o que temos, o nosso tempo, tudo pertence ao Senhor. E nós somos propriedades dele. Ele nos comprou com o seu Filho na cruz para sermos dele, para dependermos dele, para vivermos uma vida que glorifique a ele. Então, todas as decisões nossas, elas têm que ser esperadas pela vontade do Senhor. Nós não podemos ultrapassar os limites. Então, Saul, ele já desobedece a Deus. A ansiedade que ele tinha não respeitou a lei cerimonial sacrificial. Ele oferece o sacrifício. Mas Deus é misericordioso. Deus, mesmo assim, ele dá uma oportunidade para ele e diz, Saul, vai, reúne o povo e ataca os amalequitas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, 15:2, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia ao Egito. Vai agora, pois, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhes poupe. Porém, matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelo e jumentos. Matem tudo, porque eles foram oposição ao meu povo. Então, nós sabemos, conhecemos aqui a história. Saul, ele sobe com o povo. Deus lhes dá a vitória em mãos. Ele mata, ele vence o inimigo. Mas ele pega o rei dos amalequitas e o traz em vida. Ele pega Agag, traz ele em vida para o arraial de Israel. Também ele pega tudo do que tem de melhor. Animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, eles não destruíram. Eles trouxeram. Eles tornaram desprezível a palavra do Senhor. E então no versículo 10, Deus fala para Samuel, Samuel, eu reprovei Saul. Eu me arrependo de tê-lo colocado como rei em Israel, como líder do meu povo, para me representar, para conduzir o povo. Irmãos, cada um de nós temos responsabilidades. Ah, pastor, mas eu não sou rei. Mas temos responsabilidades. Deus depositou sobre cada um de nós responsabilidades, ministérios, dons. Eu particularmente, eu falo para vocês, durante mais de 10 anos, eu fugi do ministério pastoral. Eu não queria ser pastor. Desde o dia em que, no dia 21 de março de 2001, eu quase fui morto. Eu fui atropelado, porque eu tinha me comprometido com o Senhor após um curso que eu fiz, de servir ao Senhor na integralidade. E quando estava acabando o curso, eu peguei férias para ir até a cidade, uma cidade de Minas, escolher uma casa para morar, porque então eu iria trabalhar na Gerdau. Pedi férias da empresa que eu trabalhava, na sexta-feira trabalhei, obrigado Moisés, e no sábado de manhã eu falei, vou dar uma volta de bicicleta, porque segunda-feira eu vou para Minas, procurar uma casa. E naquela saída de bicicleta eu falei, vou ajudar ali o meu sogro, ele estava fazendo umas instalações elétricas, 200, 300 metros da minha casa eu fui atropelado e quase morri. Mas naquele momento eu lembrei-me, o Senhor me fez lembrar do compromisso que eu tinha com Ele. Talvez Ele poderia ter me rejeitado naquele momento, mas Ele me deu uma segunda chance, uma oportunidade de poder cumprir aquilo que estava depositado sobre a minha vida. E desde aquele dia, irmãos, eu falo, eu não voltei mais atrás. Eu assumi o compromisso com o Senhor. Faltou a Esaú, ao rei Saul, o compromisso com o Senhor, em obedecer à voz de Deus. Então ele deixa a responsabilidade que ele tem de lado e toma outra decisão errada. Ele é
convencido de que aquilo era bom, de que talvez poupar a vida do rei poderia então negociar a vida daquele rei, ou poderia mostrá-lo como um troféu aos outros povos, pegar as melhores coisas, aquilo que era de melhor e tomar para si, desobedecer a Deus. Uma desobediência que contrariava a vontade do Senhor. Nós sabemos que o primeiro pecado, irmãos, o primeiro pecado causado pelo homem foi desobedecer à vontade do Senhor, às ordens do Senhor. Cada um de nós, crianças têm responsabilidade, filhos têm responsabilidades. Nós no casamento, marido e mulher têm responsabilidades. O seminarista tem responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades e essas responsabilidades, elas são colocadas diante de Deus. Presbíteros têm responsabilidades, pastor tem responsabilidades. E o Senhor nos diz como devemos fazer, como nós devemos nos comportar. Filhos, obedeçam aos pais. Pais, não manifestem, ou conduzam os vossos filhos à ira. Presbíteros, orem com a igreja, por ela e com ela. Nós temos responsabilidades, todas diante de Deus. Compromissos. Ah, pastor, mas isso era coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento da mesma forma. Tinha um homem e uma mulher que eles tinham um compromisso. E era um compromisso que não foi assumido diante da sociedade, mas era um compromisso vertical, de Deus para com o homem e vice-versa. Ananias vendeu a propriedade, chegou na igreja e falou assim, olha, eu vendi a propriedade por 1.000 e vim aqui trazer 100 de oferta. Estou usando números precisos, mas ele estava mentindo ao Espírito Santo. E o valor certo ele não estava entregando. E ele é questionado, o valor está certo? Está. E ele é morto diante de Deus, diante das pessoas. Ele é reprovado por Deus. Da mesma sorte, Safira, sua esposa, chega e ela é questionada, olha, ele vendeu por Y e ele vendeu a propriedade por Y, tá certo? Tá certo, foi isso mesmo, tem certeza? Tem, absoluta. Ela também morre. Deus não se deixa escarnecer. Não tem como a gente enganar Deus. Não tem como a gente mentir para Deus. Não tem como nós fazermos as coisas diferentes e não sermos punidos por Deus. Irmãos, às vezes as possibilidades que estão diante de nós, elas nos conduzem à desobediência. Elas nos incentivam à desobediência. As coisas às vezes parecem fáceis demais. Eu posso fazer isso aqui que ninguém vai ver. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ser santo o tempo inteiro. Não, na sexta-feira eu vou na balada. Na sexta-feira eu vou fazer diferente. Eu tenho que fazer esse negócio aqui, mas está falando aqui no contrato que se eu colocar 10, eu vou colocar só 9,5 aqui, 9 unidades. Não vai passar, a pessoa nem vai ver. Nada foge aos olhos de Deus. Compromisso é compromisso. Responsabilidade é responsabilidade. E então Deus, ele olha para essa atitude de Saul e o reprova. Saul era um homem que tinha o coração mau. Ele não tinha um coração inclinado para Deus, para a vontade de Deus. Davi, o contrário de Saul, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Um coração obediente, um coração dependente, um coração prazeroso em fazer a vontade de Deus. E é interessante que quando Samuel chega para Saul e diz, Saul, olha, por que fizeste isso? Ele escuta o rumido das ovelhas, as muitas ovelhas que eles trouxeram, as ovelhas fazendo barulho. Por que está esse barulho aqui de tantas ovelhas no arraial? Aí Saul, ele coloca a culpa no povo. Ele diz que o povo quis trazer. Ele diz, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. Veja que Saul aqui, ele diz, foi o povo que quis trazer para oferecer para o teu Deus. Ele não diz para o nosso Deus, para o meu Deus. Mas ele diz, está parecendo aqui Adão quando falou para Deus, a mulher que tu me destes. Ele diz assim, o povo tomou do melhor para oferecer ao teu Deus. Coitado de Saul, ele era só uma peça ali no meio. Ele foi vítima do processo. O povo queria obedecer. O povo queria sacrificar a Deus. Ao Deus do profeta, não era o Deus dele. Às vezes nós agimos nesses moldes de Saul. Nós temos desculpas esfarrapadas. Desculpas que Deus sabe que não são desculpas, mas são mentiras. Na realidade é um sentimento de culpa, é uma condenação de culpa. Deus falou, não é para trazer nada. Mas, às vezes a gente assiste um filme, Indiana Jones. Aqui com certeza alguém já assistiu.
Esse texto aqui é um pouco parecido com o Indiana Jones, porque tem lá as cavernas deles, conseguem chegar no tesouro, e aí eles têm que sair. Aí tem alguém que olha lá, e vai pegar aquelas pedras. Vocês percebem que sempre aqueles que pegam aquela parte é o que morre? Parece que alguém olhou, leu o texto aqui e falou, vamos fazer uma cena do filme parecida com a de Saul. Vai trazer o que é proibido e morre. Pegar aquilo que lhe enche os olhos. Então a ganância, o desejo de Saul em ter as coisas, isso fez com que ele se esquecesse da palavra de Deus, dos compromissos que ele tem com Deus, a paixão pelas coisas, o prazer em ter, a ganância em possuir algo bonito. Então ele traz. Mas quando é questionado, ele diz, foi o povo lá que quis trazer. Mas Saul pecou primeiro porque ele ouviu a voz de Deus, e segundo porque ele era o líder. Ele tinha que impor a vontade de Deus ao povo, o povo tinha que respeitar ele e a palavra de Deus. Mas ele não se preocupou com isso. Exatamente a postura de Adão. Desobedece e transfere a culpa. Mas veja que assim como com Adão, Deus não poupou. Deus castigou Adão, Deus reprovou a atitude de Adão e imputou a ele a morte que havia sido lhes colocada anteriormente. Se comer da fruta, morre. Saul, ele foi rejeitado, ele é tirado e é colocado uma outra pessoa no lugar dele. Mas, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer religiosidade, Deus não quer que nós mostremos ser as pessoas mais santas, as mais bonitas, as mais formosas, como Saul demonstrava ser pelos seus traços físicos. Mas Deus quer de nós obediência. Deus não quer que a gente haja por pressa, porque nós vivemos um tempo diferente de Deus. Vivemos um tempo chamado Cronos, cronologia, o tempo do homem, enquanto que o tempo de Deus é o Kairos, é eterno, é sem uma data conhecida por nós, mas já estipulada por ele. Veja que a peregrinação do povo, eles passaram 430 anos no Egito, passaram mais 40 caminhando, tiveram que dar 7 voltas na cidade de Jericó. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Nós não podemos agir com base em nosso tempo. Nosso tempo é muito pequeno, comparado com a eternidade de Deus. Então nós não podemos agir com pressa, porque temos que agir por fé. E agir por fé é depender, é esperar. É confiar plenamente, é lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É apresentar diante de Deus as nossas petições, os nossos pedidos, é tornar conhecido diante de Deus os nossos pedidos pela oração. É assim que agradamos a Deus. Buscar agradar a Deus, irmãos, e não aos homens. Saul, na sua resposta a Samuel, ele agradou aos homens, ele deixou os homens fazerem isso. A gente não pode deixar as pessoas fazerem do jeito que eles querem. A gente não pode agradar pessoas, nós temos que agradar a Deus. A gente não pode viver para fazer a vontade das pessoas, mas fazer a vontade do Senhor. Irmãos, nós temos que guardar o nosso coração. O que nos mantém firmes não é a aparência exterior, mas é a nossa aparência interior, aquela que Deus conhece. Aquela que Deus sonda, aquela que está na intimidade verdadeira com Deus. Nós temos o exemplo de Saul para que não façamos como ele, para que nos esforcemos para não cair nessas tentações, sermos precipitados ou baixarmos a guarda, deixarmos o nosso coração se encher de prazer por coisas que não satisfazem a santidade de Deus. O pecado, irmãos, ele está aí todos os dias, de todas as formas. Soberba, mentira, luxúria, prostituição, avareza. Olha, são frutos da carne. Todos contrariam a santidade de Deus. Saul perdeu o trono porque ele escolheu a desobediência e o orgulho. Irmãos, Deus rejeitou Saul, mas ele não rejeita um coração quebrantado. Ele rejeitou um rei, mas ele não rejeita pessoas simples que se quebrantam diante dele. Enquanto que Saul é desprezado, Jesus diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado. Veja o contraste. A felicidade está em ser humilde, em obedecer, em se colocar diante dele, em depender dele. Nisto a bênção. Será que nós temos vivido como Saul, justificando a nossa desobediência? Ou temos procurado viver como Davi, termos um coração segundo o coração de Deus? Se nós optarmos em termos um coração segundo o de Saul, nós seremos reprovados. Mas se nós
nos esforçarmos e nos dedicarmos, e se for prazeroso para nós ter um coração parecido com o coração de Deus, então nós, além de todas as bênçãos, além de uma vida inteira aqui na terra, de paz, de alegria, de bênçãos, nós herdaremos a vida eterna e seremos cidadãos dos céus. Se fosse uma pregação arminiana, nós falaríamos: hoje você tem a escolha entre servir a Deus e não servir a Deus. Mas como somos reformados, a proposta final é: sabemos que Deus nos ama e Ele nos corrige e Ele fala conosco, porque Ele deseja que nós tenhamos um coração voltado para Ele. A sua palavra nos alerta para que nós não caiamos na tentação e vivamos uma vida segundo o nosso coração, segundo os nossos desejos. Mas nós somos alertados a vivermos, a termos uma vida com o coração segundo o coração de Deus, uma vida voltada para Deus, para que assim nós possamos ter sobre nós, ou melhor, herdarmos sobre as nossas vidas, as bênçãos reservadas nos céus para aqueles que andam segundo a vontade do nosso bom Deus. Sejamos, irmãos, homens e mulheres com coração segundo um coração que agrada a Deus, um coração voltado para Deus. E assim nós seremos um povo feliz, ao contrário de Saul. Que Deus nos abençoe e que o seu Espírito nos conduza a termos uma vida voltada para Ele. Amém.